Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos da disciplina de Matemática. E na aula de hoje nós iremos continuar com a resolução das atividades da semana de número 12. Certo, turminha? Então, vamos para a correção da segunda atividade da semana, que versa sobre a atividade sobre soma dos ângulos internos de um triângulo. Certo, gente? Então, vamos para a leitura da primeira questão. Em cada item, calcule o valor de x e classifique o triângulo em relação aos ângulos. Primeiro ponto, a gente deve relembrar a classificação do triângulo de acordo com a medida de seus ângulos. Então, vamos lá. Classificação de um triângulo de acordo com a medida de seus lados. De início, eu já adianto para vocês, que nós temos três tipos, O triângulo ele pode ser acutângulo, ele pode ser retângulo, ou ele pode ser obtusângulo. Certo? Professor, como é que eu faço para diferenciar? Como é que eu faço para saber se um triângulo ele é obtusângulo, ou se ele é retângulo, ou se ele é acutângulo? Bem, se ele possuir três ângulos agudos, ele é acutângulo. Professor, o que é um ângulo agudo? Ângulo agudo é aquele ângulo cuja sua medida é menor que 90 graus. Menor que 90 graus. Se os três ângulos da sua medida forem inferiores a 90 graus, significa dizer que o triângulo ele é acutângulo. O que é um triângulo retângulo? Possui um ângulo reto, certo? Possui um ângulo reto. Professor, o que é um ângulo reto? Ângulo reto é aquele que mede 90 graus. Se tiver um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ele é retângulo. E o que é um triângulo obtusângulo? Tiver um ângulo obtuso. Obtuso. Professor, o que é um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso, vou chamar aqui de ângulo A. Um ângulo obtuso é um ângulo cuja sua medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então tá aí. Quando é que o triângulo ele é acutângulo? Quando ele possui três ângulos agudos. Quando é que um triângulo ele é retângulo? Quando ele possui um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Mede 90 graus. Quando é que um triângulo é obtusângulo? Quando ele possui um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Ângulo cuja a sua medida é maior que 90 e menor que 180 graus, certo? Então aqui, gente, na letra A, vamos resolver aqui. Nós sabemos, gente, que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Ou seja, quando eu somar a medida desse ângulo com a medida desse ângulo, e quando eu calcular a medida desse ângulo, se eu somar a medida dos três ângulos, o resultado tem que equivaler a quanto? A 180 graus, certo? Essa é a propriedade. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos somar os dois ângulos e comparar 180. O que tiver faltando, ou seja, a diferença, equivale ao valor do ângulo representado pela letra X. Ou seja, entre outras palavras, é isso que nós vamos fazer. Somar 60 mais 100 mais X e o que corresponde a 180 graus. E aí a gente vai somar aqui, 60 mais 100 equivale a 160. Vai ficar 160 mais x para 180. Gente, a qual número nós devemos somar 160 para alcançar 180? Logicamente que o x ele equivale a 20 graus. O número que somado a 160 e alcança 180 é 20 graus, ou seja, nós temos aqui que a medida desse ângulo interno aqui, representado por x, equivale a 20 graus. Vou colocar aqui de azul, tá, gente? Equivale a 20 graus, Então, nós temos aqui, 60, 100 e 20. E aí a pergunta que eu faço, de acordo com a medida desses três ângulos, o triângulo ele é o quê? Acutângulo, retângulo ou obtusângulo? Você vai observar, que esse ângulo aqui ele é agudo, 60 graus. Esse ângulo aqui ele é agudo, 20 graus. Só que esse ângulo aqui ele não é agudo, ele é obtuso,
Então, ele não é acutângulo, ele não possui um ângulo de 90 graus, ele não é retângulo, mas como ele possui um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90, menor que 180, o ângulo obtuso é esse, ó, 90, 100 graus. Então, significa dizer que esse triângulo aqui ele é o quê? Um triângulo obtusângulo. Beleza, rapaziada? Beleza, meninas? Beleza, meninos? Então, vamos para a letra B. Na letra B, nós temos um triângulo, ó, nós temos essa medida que equivale a 40, essa medida que equivale a 30 e temos o x aqui. Nosso objetivo é descobrir o valor do x e classificar o triângulo. Então, para isso, nós vamos aplicar a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, vamos somar aqui, ó, 40 graus mais 30 graus, até que nós temos dois ângulos agudos, né? Mais x que vale 180. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos somar aqui, ó, 40 mais 30, 70 graus. 70 mais x, que tem que dar 180 graus. Gente, qual é o número que somado a 70 é igual a 180? Ficou fácil, né, gente? O número é 110, ou seja, o valor do x equivale a 110 graus. Então, esse ângulozinho aqui, ó, equivale a 110 graus. E aí nós já conhecemos a medida de um ângulo que é 40, ó, ou seja, é um ângulo agudo, 30 é um ângulo agudo, e 110, ele é um ângulo agudo, gente? Ele é um ângulo reto ou ele é um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso. Se é um ângulo obtuso, logo, ele será também obtusângulo. Obtusângulo. Viram como é bem simples fazer esse cálculo? Essa comparação, essa classificação? Vamos agora para a questão de letra, quer dizer, questão de número 1, letra C. Na letra C, o nosso triângulo ele possui os seguintes ângulos, ó, 40, que é um ângulo agudo. Opa, 90 é um ângulo reto. Olha aqui a sua representação simbólica, ó, caixinha com pontinho no meio. Se é um ângulo reto, gente, eu já sei que esse ângulo vai ser o quê, ó? Se possui um ângulo, ele vai ser retângulo. Então, eu já sei a classificação dele. Nosso objetivo aqui é buscar o valor do x. Para isso, nós vamos aplicar a propriedade da soma dos ângulos internos, ó. Vamos somar aqui 90 mais 40 mais x e o resultado tem que dar 180 graus, tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180 graus. Então tá aqui, somando 90 mais 40, 130, tá? Então tá aí, 130 mais x igual a 180 graus. Gente, a qual número devemos somar 130 para alcançar 180, gente? Quanto é que está faltando? De 130 para 180, faltam quantas unidades de ângulo? Ficou simples e muito fácil, né, gente? Faltam 50. 50 mais 130, 180 graus. Então, nós temos aqui que a medida do ângulo x equivale a 50. E como nós temos aqui, ó, aqui é um ângulo agudo, 40. O valor do x foi 50 graus. Nós temos aqui, então, um ângulo agudo. Mais 90 graus, ele é um ângulo reto. Se ele possui um ângulo reto, lógico que ele vai ser um triângulo retângulo. Então, está respondida a primeira questão. Vamos agora, gente, à resolução da segunda, beleza? Dois ângulos de um triângulo medem, respectivamente, 45 e 57 graus. Ou seja, você tem dois ângulos de um retângulo, de um triângulo, ó, medem 45 e 50. Só que você sabe, um triângulo tem três lados, automaticamente ele possui três ângulos. Depois do ponto, continuando, nós temos esse triângulo, ele é acutângulo. O que é que significa dizer um triângulo acutângulo? Possui os três ângulos agudos. Esse triângulo ele é acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Beleza, então é o seguinte, era uma pergunta, né, gente? Dois ângulos, vamos fazer a leitura novamente? Então nós temos o seguinte, dois ângulos de um triângulo medem respectivamente 45 e 57. Esse triângulo é acutângulo, ou seja, possui três ângulos agudos. Esse triângulo ele é retângulo, ou seja, possui um ângulo reto. Ou ele é obtusângulo, possui um ângulo obtuso. Gente, para poder chegar ao resultado, você tem que primeiro descobrir a medida do terceiro ângulo desse triângulo, beleza? Então, para isso, a gente vai lembrar da propriedade,
que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. E a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale sempre a 180 graus. Ou seja, se você somar os três ângulos de um retângulo, o resultado tem que dar 180, gente. Então, esse terceiro ângulo aqui que nós não conhecemos, nós vamos chamar de x. Então, o que nós vamos fazer é isso. Ó. Vou pegar 45, que é um valor conhecido, vou somar com 57, que é um ângulo conhecido, e vou somar mais x, que é o terceiro ângulo que nós não conhecemos. Quando a gente soma os três ângulos, o resultado equivale a 180 graus. Então, vamos somar aqui, ó, 45 mais 57. Fazendo essa adição aqui, gente, ó, 45 mais 57. Fazendo a adição, nós vamos ter o seguinte, ó, 7 mais 5, 12, vai 1 desce 2. 5 mais 4, 9, com 1, 10. Então, tá aqui, ó, 102 graus, né? Então, nós temos aqui que o resultado dessa adição, ó, é 102 graus. Beleza? 102 graus mais x igual a 180. Ou seja, a medida do terceiro ângulo desse triângulo é um valor que, somado a 102, equivale a 180. Então, qual número nós devemos somar 102 graus que chega a 180? É simples, né, gente? O resultado aqui só pode ser 78 graus. Quando eu somo 78 graus a 102, o resultado é 180, né? Se você quiser fazer a comprovação real, é só fazer isso. Ó. 102 mais 78, e você realmente vai perceber que ao somar esses dois valores, nós vamos encontrar 180 graus. Essa aqui é a comprovação, né? A validade. E aí a pergunta é a seguinte, ó. E aí, sabendo que é 78, esse triângulo ele é acutângulo, ele é retângulo, ele é obtusângulo? Me diga uma coisa. Um dos seus ângulos é 45. 45 ele é o quê? Agudo. 57 é a medida do seu segundo ângulo, que é 57, ele também é um ângulo agudo. E 78, gente? Ele é agudo, obtuso ou retângulo? Retângulo não é. Obtuso não é. Ele é agudo, gente. Todas as medidas aqui são inferiores a 90 graus. Então, significa dizer o quê? A resposta, né? Vamos escrever aqui a resposta. Como os três ângulos internos são agudos, logo o triângulo é acutângulo. Olha aí, turminha. Acutângulo. Beleza, gente? Então tá finalizada a questão de número 2. Vamos agora para a terceira, tá? Dois ângulos de um triângulo medem respectivamente 27 e 41 graus. Quanto mede o terceiro ângulo? Ficou simples, né, gente? Tá aqui, né? O terceiro ângulo é esse aqui que nós vamos chamar de x. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Ou seja, ao somar a medida dos três ângulos internos, o resultado equivale a 180. Então, quando você soma 27 graus mais 41 graus, mais a medida do terceiro ângulo, que nós chamamos de x, o resultado tem que equivaler a 180, certo? Então, somando aqui a medida dos dois ângulos conhecidos, ó, 41 mais 27, o que nós encontramos é isso. Ó, 1 mais 7, 8. 4 mais 2, 6. Então, 68 graus. Então, tá aí. 68 graus é a medida da soma dos dois ângulos conhecidos. Então, vai ficar 68 mais x igual a 180. Beleza, turminha? Então, nós queremos saber qual é o valor, a medida do terceiro ângulo, que somado a 68 dá 180. Ou seja, qual é o valor, gente? Qual é o valor numérico que somado a 68 equivale a 180? Ficou simples, né, gente? Bem simples. Então, neste caso aqui, o que é que a gente vai fazer? Você pode ir pelo complemento ou você pode fazer essa simples subtração. 180
menos 68. Você pode fazer assim também, tá? Não dá para tirar 8 unidades onde não tem nada, então você pega emprestado ó, uma unidade, aqui ficam 7, passam 10. 10 menos 8, 2. 7 menos 6, 1. 112. Ou seja, x equivale a 112 graus. Ou seja, se você somar 68 a 112, né? Se você fizer aqui a comprovação real, ó, 68, você soma aqui, ó, mais 112. 2 mais 8, 10. Vai 1 e desce 0. 6 mais 7, 6 mais 1, 7 com 8. Mais uma unidade. Então, tá feita a comprovação real. E tá aí, o terceiro ângulo é 112 graus. Beleza, turminha? Vamos agora aqui para a quarta questão. E esse triângulo ele é obtuso, né, gente? É um triângulo obtusângulo. Na quarta questão, nós temos o seguinte, ó. Determine x em cada um dos triângulos. Então, vamos lá para a letra A. Na letra A tá fácil, né, gente? Nós temos aqui a medida de um ângulo que é 35, de um ângulo que é 40 e queremos descobrir a medida do ângulo x. Então, aplicando aqui a soma dos ângulos internos, né? A propriedade, nós vamos ter 35 mais 40 mais x, que equivale a 180 graus. Beleza, turminha? Somando aqui 35 mais 40, nós vamos encontrar 75 graus. Então, 75 graus mais x igual a 180 graus. Ou seja, a medida do terceiro ângulo é uma medida que somada a 75 dá 180. Gente, 75 para 180 fica muito simples de você descobrir que x equivale a 105 graus, né? Se você somar 105, se você somar 5 com 75, 80 para 180, 100, então 105. Então, beleza, gente? Então, na letra A, o x equivale a 105 graus, tornando esse triângulo aqui um triângulo. Não é pergunta, né? Mas a gente pode classificar em obtusângulo. Custa nada você fazer esse complemento, né? Obtusângulo. Na letra B, vou colocar aqui em cima, a medida dos três ângulos é a seguinte, aqui é 3x, aqui é 5x e aqui é x. Professor, ele não dá nenhum valor representado em graus. Todos os ângulos internos ele representou utilizando uma expressão algébrica, né? Uma expressão com letra. Como é que a gente resolve, professor? Da mesma forma, a medida de um ângulo é representado por 3x, a medida do outro ângulo foi representada por 5x e a medida do terceiro foi representada por x. E eu sei que se eu somar os três ângulos internos, o resultado tem que dar 180 graus. Então, se você somar aqui essa expressão algébrica aqui, ó, 3x com 5x mais x, nós podemos simplificar porque aqui os termos literais são semelhantes, ou seja, cada expressão dessa é representada pela mesma letra, que é a letra x. Então, eu posso somar, ó. Posso fazer essa adição aqui, ó. 3x mais 5x, ó, 8x. 8x mais x. E aí, gente, quanto é que é 8x? Se eu já tenho 8x e somo com mais um x, nós vamos obter, ó, 9x. Então, vai ficar 9x igual a 180 graus. Então, nós estamos em busca de um valor numérico que, ao multiplicar por 9, ou seja, 9 vezes, nós vamos encontrar 180. E aí, que número é esse? Qual é o número que, multiplicado a 9, o resultado equivale a 180 graus? E é isso mesmo, turminha. Só pode ser o número 20, né? Ou seja, o x equivale a 20 graus. 20 vezes 9, 180. Ah, professor, então quer dizer que esse x aqui equivale a 20 graus? Certamente. E esse 3x aqui é o triplo de 20 graus, 60. Não é 3x? O x não vale 20? Então, triplo de 20 e 60. E aqui é 5 vezes o 20, ou seja, o quíntuplo. Só pode ser 100. Então, vai ficar 100 mais 60, 160. Mais 20, 180. Então, está finalizada a letra B. Vamos agora para a letra C. Na letra C, nós temos aqui uma expressão um pouco mais complicadinha. Um ângulo é 60, o outro ângulo é x, e o outro ângulo é dado por x mais 30. A expressão, vou colocar aqui até utilizando, vou colocar 60 de amarelo, vou colocar aqui o x de roxinha,
E vou colocar aqui o x mais 30 de verde para você ver aqui que são três ângulos diferentes, cada um sendo representado pela sua expressão. Então vamos somar aqui, né, gente? Aplicando a soma dos ângulos internos, ó, são três ângulos, então 60 mais x mais 30, tá? Então são três ângulos aqui sendo somados. 60 aqui é um ângulo, x mais 30 é outro ângulo e o x é um terceiro ângulo, tá? Então aqui só para diferenciar, aqui é um ângulo, aqui é o outro, a medida do outro ângulo e aqui é a medida do outro ângulo. Beleza, gente? Beleza, professor. E agora? E agora que a gente vai fazer o seguinte, ó. Você está percebendo aqui, ó, que eu tenho 60, que é um número, ó, é um valor numérico. Eu tenho 30, que ele é um valor numérico. Eu tenho x, que é uma letra, e tenho esse x, que é uma letra. Então, o que é que eu vou somar? Vou somar número com número e vou somar letra com letra. Ah, professor, mas o número 60 não está do lado do 30. Gente, não tem problema algum, tá? Então, nós vamos somar aqui parte numérica com parte numérica e parte literal com parte literal. 60 mais 30 equivale a 90 graus. E somando a letra, ó, x com x são 2x. Pronto, tá aí. Já simplificamos a expressão aqui, essa equação. O que é que nós vamos fazer agora? Bem, olhe só o que é que acontece. Eu sei que se eu somar a medida desses dois ângulos aqui, o resultado tem que dar quanto? 180 graus. Nós sabemos que aqui já é 90. Ó. Então, 90 para 180, faltam quantas unidades? Ah, professor, ficou fácil, faltam 90 unidades. Ou seja, esse 2x aqui só pode ser um resultado igual a 90 graus. Porque 90 mais 90 não dá 180. Se aqui já equivale a 90, aqui nós temos 2x igual a 180. Como nós já temos aqui esse valor que equivale a 90, então esse valor aqui, que é o representado por 2x, só pode ser igual a 90 graus. Ou seja, para que 2x seja igual a 90 graus, o x obrigatoriamente tem que ser igual a quanto? Qual é o número que multiplicado por 2, o resultado equivale a 90? Só pode ser 45 graus, ou seja, o x equivale a 45. Ficou simples, né, gente? Então, esse x aqui, ó, vale 45 graus. Aqui já é 60, 45. E esse terceiro ângulo é x mais 30. Gente, mas o x não vale 45? Então, é só você somar 45 mais 30, 75 graus. Então, tá aí, 60, 45, 75. Esse triângulo aqui, no caso, seria acutângulo. Acutângulo. E esse triângulo aqui também seria obtusângulo, porque o 100 é um triângulo, é um ângulo obtuso. Então, seria obtusângulo. A questão não pede para classificar, mas classificando fica assim. Beleza, turminha? Então, até a nossa próxima aula, certo?